Vou fazer a propaganda do Zé, então, só tem cirurgião plástico. Esse daqui daí, cadê você? Que você colocou o Fabiano Souza Brito. Você foi. Tá tudo bem aí, João? Sim, tá terminando de carregar. Foi, estamos ao vivo. Olá, bom dia. Eu sou a doutora Giane Oiticica, chefe do grupo de pesquisa em Zumbido, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado com a doutora Silvia Conway. Eu quero que ela mesma se apresente. Fala um pouquinho do seu currículo. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui, podendo falar com vocês sobre a experiência que eu tenho na área do sono e também que eu tenho adquirido aqui acompanhando o grupo do Zumbi. Eu sou psicóloga do sono, trabalho com trauma, faço também trabalho clínico de psicoterapia. Atualmente eu estou no ambulatório do sono do Instituto de Psiquiatria do HC e venho acompanhando então o ambulatório também do Zumbido aqui no HC, junto com o grupo que a doutora Giane coordena. Maravilha. Então, vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte. Você vem atendendo regularmente assim, os nossos pacientes com zumbido no grupo de pesquisa. Já tem alguns meses, talvez 1 ano e meio ou 2, 1 ano, tá. O que você percebe do perfil desses pacientes, né? Qual o perfil dos pacientes que a gente normalmente pede para você atender, que você atende? O que se sente desses atendimentos? Eu sinto um processo de ansiedade, né? De uma busca de controlar o zumbido. Uma constante expectativa de que haja uma solução para o zumbido. E essa busca de solução faz com que o paciente fique cada vez mais atento ao zumbido, percebendo ele em inúmeros momentos, não conseguindo se desconectar, criar nenhuma habituação, né? Então, ao invés dele perceber que a ansiedade dele associada com o zumbido faz com que ele fique ainda mais apegado à atenção ao zumbido, e se ele perceber isso e der o passo na direção de começar a desconectar a atenção, ele, em geral, esse é o processo que ele melhora. Tá? Perfeito. Ok. A gente sabe que existe uma associação muito grande entre zumbido e insônia, né? Quer dizer, boa parte dos pacientes que entram no nosso consultório se queixando de zumbido, a gente vai colher a história clínica e no final a gente percebe ali que existe uma dificuldade, não só para pegar no sono, às vezes para manter o sono, às vezes aquela coisa de acordar antes da hora e não conseguir mais dormir. E a gente vê 2 aspectos, tanto o paciente referir que o zumbido atrapalha no sono, como muitas vezes ter ou não relação, às vezes pode não ter relação, às vezes o zumbido não atrapalha, aquilo ali é uma outra coisa que está associada, mas não necessariamente causando, né? Como que a psicoterapia, como que o trabalho que você faz ajuda a regular o sono e, consequentemente, reduzir o zumbido? Como é que é? Como é que funciona? Eu acho que é assim, a parte do zumbido que tem a ver com o estresse, né? Um dos estresses, às vezes, é a própria privação de sono, a condição da insônia, faz com que o paciente também fique mais estressado, mais ansioso, tenha maior percepção do zumbido. E aí eu acho que vai acontecer isso por 2 motivos. Um, pela condição de uma própria ansiedade que está acontecendo, o outro, a própria privação de sono, que é um estresse, e que pode, eventualmente, de fato, aumentar, se ele tiver alguma questão somatosensorial, eu acredito que também esse seja um caminho para aumentar ali a sintomatologia e a atenção ao zumbido, que aí ele vai ter tanto porque talvez, eventualmente, houve um aumento
do ponto de vista somatosensorial, como também ele está incomodado com a privação de sono, com a condição dele, aí ele fica mais atento ao zumbido. É como se fosse uma retroalimentação, um ciclo vicioso. Do ponto de vista da insônia, dessa associação, acho que tem tantos pacientes que têm as duas condições, e eventualmente a insônia já até existia antes dele ter o zumbido, como tem aqueles que ficam tão atentos ao zumbido, que começam a perceber tanto ele, que ficam com uma hipervigilância sobre o zumbido e dificultam o sono. E agora, a insônia, ela também pode estar existindo ali como uma pré-condição, e essa atenção ao sono e poder cuidar do sono vai diminuir certamente uma atenção e estresse, que ele vai aprender, até pelo próprio aprendizado de cuidar do sono, vai diminuir o estresse e vai poder ser carregado esse aprendizado também para a atenção do zumbido. Porque o paciente com zumbido, o paciente com insônia, ele tem uma cara. E aí eu estou falando mesmo do paciente que tem insônia e que não tem a zumbido, né? E o paciente que tem a zumbido e não tem insônia. Então, tem os que têm a comorbidade, tem os que não têm. Pensando naqueles também que não têm a comorbidade, os pacientes são muito parecidos no que tange a atenção exacerbada sobre a queixa clínica. Então, aquele que tem uma insônia, ele coloca o sono como um cerne, um centro de atenção dele. E essa atenção ao sono, que ele fica perseguindo, controlar o sono, todos os comportamentos que ele faz para tentar evitar a insônia, faz com que ele fique ainda mais insônia. E o paciente com zumbido é muito parecido nisso. Então, quando eles também têm a comorbidade, a atenção é a mesma. Tratando a insônia, que eu já vi com alguns pacientes aqui do ambulatório, é que na hora que você melhora o padrão de sono, ele fica um pouco mais relaxado. E aí, ele começa a perceber, mas isso está sendo um processo meio contínuo, né? Porque aqui eu também estou dando atenção a outros aspectos da vida que trazem ansiedade. E aí ele vai percebendo aos poucos também que ele tem momentos do dia que já não ouve mais o zumbido. Ele começa a perceber que ele também é capaz de dormir, mesmo que esteja com zumbido. Então, vai num processo de um círculo vicioso, vai tornando um círculo virtuoso de que uma condição maior de ausência de controle, de atenção sobre aquela queixa clínica é o que promove um alívio na sintomatologia. Ele vai aprendendo com isso e tentando expandir isso para outros momentos. Isso acontece com sono, isso acontece com zumbido. E um ajuda o outro. Perfeito. E assim, se você fosse dar dicas, né, para quem está em casa, para quem tem insônia e zumbido, dicas de como dormir bem, dicas de como fazer essa higiene do sono, você poderia listar, assim, coisas que você costuma orientar os pacientes aqui na rotina? Eu acho que são as técnicas de higiene do sono, que eu acho que boa parte dos pacientes até lê, encontra na mídia, e acaba fazendo essas práticas de uma forma isolada, e elas não são isoladas, elas são um conjunto de práticas com outros recursos que a gente faz também na nossa intervenção clínica, que a higiene do sono é parte desse processo. Então, assim, regularidade no horário de acordar é muito importante. Ficar na cama, o tempo, nessa regularidade, o tempo mais ou menos estimado de sono que a pessoa está tendo, também é importante, porque às vezes o paciente fica muito mais tempo na cama do que ele de fato dorme. Isso vai gerando nele cada vez mais uma tensão e uma busca de ressarcir, de recuperar o tempo de vigília, e ele só vai afundando na insônia. Evitar a cafeína depois da hora do almoço, pelo menos, porque a cafeína leva mais ou menos 8 horas para ser metabolizada, e ela, de fato, inibe, diminui a pressão homeostática do sono. À noite, eu evitar as telas tem a ver com o quê? Telas de computador, celular, iPad, tablet, televisão, porque elas emitem uma radiação, uma fração de luz, que é a fração azul, que é o que vai dar a sinalização de claro e escuro. Nós precisamos da sinalização de escuro, que é quando o sol se põe, para a gente poder secretar melatonina e adormecer. Então, é bom que essa pessoa evite as telas, para ela não ter esse estímulo fisiológico e nem emocional e cognitivo. Que é depender, se ela está no computador ou no celular, ela começa, às vezes, a surfar nas redes sociais ou pela internet, mas pode ficar mais estimulada emocionalmente ou cognitivamente. Então, essas são práticas que ajudam a ter mais regularidade, a ter mais ritmo, a criar uma condição também de pré-sono, um ritual de sono, que perto da hora de dormir ela esteja mais conectada com ela, a partir de práticas que podem ser relaxantes,
para uma pessoa pode ser uma leitura de livro, outra pessoa um tricô, outra pessoa uma conversa gostosa com alguém, ou fazer um banho nos escaldapés, ou até escrever, né, num bloquinho de notas as atividades pendentes, para não ficar com aquele subconsciente que fica lembrando do que tem para fazer, um diário, que eventualmente ela está vivendo uma crise, pode às vezes ser um grande companheiro que ajuda a refletir melhor sobre as questões, ou desabafar pelo menos. Então, eu acho que esses cursos todos feitos, simultaneamente, tendem a ajudar as pessoas. Do ponto de vista do zumbido, eu acho que também é de tirar a atenção sobre o zumbido. Então, a gente tem o processo de você eventualmente fazer uma meditação, que vai te ajudando também a ter atenção, uma âncora atencional, uma atenção sobre outras âncoras atencionais, tentar, de fato, não colocar ele como o grande problema da questão, que é o que o paciente de insônia faz também. Porque quanto mais você estiver atrelado a ele, mais você vai percebendo, mais você vai ficar irritado, e mais você vai ficar tentando buscar nuances e tentar identificar o que é que vai desconectar numa busca mágica. Perfeito. E a gente também sabe, assim, que tem muita relação entre zumbido e transtornos emocionais, ansiedade, depressão, você mesma comentou aqui. Que técnicas, assim, a psicoterapia lança, né, para tentar desbloquear esse paciente? Por exemplo, um paciente que tem algum trauma emocional, ou que teve um evento, um cartaz, um evento brusco, não sei, perdeu o emprego, divorciou, perdeu a mãe, assistiu alguma cena trágica, quer dizer, às vezes tem um gatilho importante que gera tudo aquilo, né? E a psicoterapia ela pode lançar mão de estratégias para, vamos dizer assim, ajudar o paciente a passar isso, né? A processar, vamos dizer assim. Que recursos são esses? Como é que funciona? Será que você pode falar um pouquinho dessas estratégias? Sim, acho que foi bom o comentário, eu acho que amarra um pouco o que eu venho falando aqui. Acho que um ponto importante é esse, muitas vezes dá para perceber no relato, quando a gente faz a anamnese, de que o zumbido começa no momento tenso da vida da pessoa, no momento em que a pessoa está vivendo, atravessando conflitos, ou uma situação muito difícil, eventualmente até uma situação traumática. E talvez por isso mesmo a fixação com a problemática do zumbido, porque ao mesmo tempo em que o zumbido aparece, na realidade ele deve aparecer por uma questão qualquer de tensão, ou às vezes até um apito do que acontece ali naquele momento dentro do aparelho auditivo, e a atenção, e como ela está vivendo uma situação de estresse, a atenção é deslocada da situação que às vezes ela se sente impotente, com uma dificuldade de resolução, e ela volta a atenção para o zumbido, acreditando, então, que este é o problema dela, e ela dissocia de uma atenção adequada sobre os conflitos que ela pode ter, interpessoais, financeiros, amorosos, ou da situação traumática que eventualmente ela viveu, de muito estresse. E existe a psicoterapia. Primeiro, a gente tem trabalhos voltados para trauma, técnicas mesmo específicas para o manejo da situação ainda traumática, que a característica é uma ativação sempre disponível ali para o paciente, como se fosse um caminho reto para que ele haja esse descarrego do estresse. Então, tem intervenções específicas sobre isso. E do ponto de vista da psicoterapia, quando não é trauma, mas ainda conflito, que muitas vezes está ativo, nem sempre a gente consegue resolver rápido situações que acontecem conflituosas na vida da gente, é um processo de reflexão, um processo de poder ver os valores da pessoa, poder entender aonde ela foi inoperante, por que ela não foi, que atitudes ela pode mudar, quais são as dificuldades que ela tem, e a gente poder ver esse contorno todo da vida dela. E aí, usando a palavra contorno, eu acho que chega na questão de ser continente da experiência, né? Muitas vezes a gente experimenta emoções, sensações e sentimentos que são desconfortáveis e desagradáveis. E a pessoa quer uma solução rápida, né? Às vezes também tomar um ansiolítico para baixar a ansiedade, porque a pessoa não consegue, às vezes, sentir e dar conta de uma experiência emocional desagradável. Então, esse também é um espaço na psicoterapia
de fazer com que a pessoa possa experimentar as sensações do corpo, as sensações das emoções, sem precisar se esquivar delas. Quanto maior a capacidade de continência, maior a capacidade de atravessar situações difíceis que sempre provocam e mobilizam a gente. Perfeito, muito bom. Bom, tem uma pergunta do Antônio Carlos Lima, no WhatsApp. Eu tenho um zumbido que surgiu depois de uma infecção de tímpano perfurado. Quando aperto os dentes, sinto que o som do zumbido aumenta. Quando durmo bem, com calmantes, amitriptilina, pregabalina, o zumbido melhora. Sinto quando aperto os dentes, o zumbido aumentar. O zumbido é pulsátil, deitado à noite. Então, a gente vê nesse caso que ele tem várias coisas, né? Um zumbido que surgiu depois da infecção, ele tem um apertamento de dentes, provavelmente ele tem uma disfunção temporomandibular, mas ele fala claramente que quando ele dorme bem, o zumbido melhora, né? Explica um pouquinho para a gente dessa fisiopatologia, assim, cerebral. Por que quando a gente dorme bem, o zumbido melhora? Como nesse caso. Eu acho que ele relaxa, né? Eu acho que ele consegue ter as funções todas necessárias, né? O sono é um processo ativo e complexo. Ele faz processamento emocional, ele faz relaxamento da musculatura. Eu acho que quando ele... E aí, então, ó, naturalmente, ele vai descansar o corpo, descansar a mente, provavelmente desativar os componentes de estresse que ele mantém. Porque a minha impressão tá certa. Tá certo, né? Essa coisa de relaxar é muito importante, né? E na hora que você relaxa, tudo acontece, né? Isso que você falou, musculatura, o cérebro, a respiração, a oxigenação dos tecidos, né? Até a produção do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que também é muito importante. E quem dorme bem produz bastante, né? Quem não dorme acaba produzindo menos, isso impacta também no equilíbrio. A gente sabe que o zumbido ele tem essa relação, né? Existe um desequilíbrio entre neurotransmissores do sistema nervoso central. Então, existe um desbalanço, a balança pende mais para os excitatórios, como o glutamato, e pende menos para o GABA, que é inibitório. Então, dormir é super importante, né? Essa higiene do sono que você falou aí é relevante demais até. É uma coisa assim que às vezes é difícil fazer, porque a pessoa está acostumada com a tela, às vezes. E o paciente, vamos lá, você pega um paciente aqui e fala assim, doutora, eu não consigo dormir sem celular, porque a tela do celular me dá sono. A tela do celular me deixa sonolento. Como é que você faz? A pessoa está exausta nessa hora, né? Como é que você justifica o contrário e tenta mudar essa mente? Mas vamos lá, eu acho que o que acontece é que a pessoa está acordada desde de manhã, então provavelmente ela está já muito cansada. Se ela volta e meia tem insônia, se é uma condição de ela ter dificuldade para dormir, ela está mais cansada ainda. O que ela pega a tela do celular, talvez se distraia. Pode ser até que ela esteja fazendo um joguinho, não necessariamente ela está surfando pela internet, pelas redes sociais. Às vezes até está surfando pelas redes sociais, mas uma coisa aleatória. Então ela vai distraindo a mente. É quase como se fosse um processo, eu não digo meditativo, mas de entretenimento ou de distração mesmo. E aí, com isso, quando ela não está antenada com a problemática, o sono começa a aparecer. Só que ela está com estímulo fisiológico. E a gente tem estudo que mostra que quando o paciente, quando as pessoas estão recebendo estímulo de luz nesse período de final do dia, início do sono, ela tende a ter mais fragmentação do sono. Porque dormir distraído, por cansaço, é diferente de dormir relaxado. Então, uma prática que inclua a leitura de um livro, um momento gostoso de uma conversa, de uma expressão aí das angústias no diário do sono, de uma música gostosa, faz com que a pessoa tenda a ter mais um relaxamento, uma entrega para o sono, e o sono vai ser melhor. Então, essa luminosidade, ela pode estar neste momento não aparecendo, mas ela pode aparecer no momento do uma fragmentação até um despertar um pouco precoce. Perfeito, perfeito. João, tem alguma pergunta no chat?
Não temos nenhuma pergunta, doutora. Tá. A live está correndo normal, né? Porque teve uma chamada Sim. aqui e não interrompeu, né? Não, tá normal. Então, vamos continuar. Bom, então, a doutora Silvia falou agora um pouquinho dessa questão da diferença entre você dormir por excesso de cansaço, né? Que acaba sendo sono, muitas vezes, que pode ser fragmentado, diferente do que você dormir relaxado, né? E ela já falou das técnicas de relaxamento, né? A questão da tela, a questão de manter o mesmo horário de dormir, o mesmo horário de acordar, a questão da higiene do sono, né? A questão de buscar coisas que relaxem nesse horário, seja meditação, seja ler um livro, seja fazer crochê, o que for, né? De repente, também evitar os excitantes, as chantinas, como o café, por exemplo, depois do almoço, tomar também chás, ou tomar coisas que vão induzir o sono, que vão ajudar a relaxar ali, um suco de maracujá, por exemplo, coisa do gênero, né? Uma camomila, etc. Bom, uma outra pergunta que a gente tem aqui é a do Breno, que ele fez via Google Forms, e ele fala o seguinte: eu tenho zumbido desde dezembro de 2020, devido a um trauma acústico. Então, ele se expôs a um ruído súbito, né, fogos de artifício ou coisas do tipo, e ele teve uma leve perda de audição nos limiares de 8.000 Hz. Hoje em dia, ele toma mirtazapina, que me fez acostumar com o zumbido. Porém, gostaria de cessar o zumbido, pois à noite, em ambientes silenciosos, me incomoda muito, né? Bom, se ele toma mirtazapina, pode ser que o médico tenha visto ali algum componente emocional associado, né? E ele tem essa dificuldade à noite. O que a gente poderia sugerir a mais para o Breno, doutora Silvia? O que você acha? Psicoterapia para ele? Eu acho que se ele tem alguma questão que o médico viu associada, sim, acho que sim. Mas ali ele tem uma questão que à noite ele tem mais atenção ao zumbido por conta do silêncio. Do silêncio, isso é uma outra coisa que a gente também poderia sugerir, se sugeriria em termos. Que a gente geralmente sugere para o paciente não ficar em silêncio, né? Fazer um aquecimento sonoro, então, de repente, uma música de fundo, barulhinho de chuva, uma fonte, um gerador de som de mesa, uma fonte de água, ou de repente até a meditação. A televisão, o problema, eu acho que a coisa não é contínua, né? Não é relaxante, é uma coisa que oscila, né? Então, de repente, um estímulo mais monótono, né? Mais na batida do coração, algo que possa ajudar ele a focar em outras coisas, né? Uma música instrumental. Ok. E que você deixaria aí de dicas para os nossos pacientes a mais, que não foi falado aqui? Eu deixaria a dica de você sempre poder ter a atenção sobre o que está te trazendo um conflito, estresse, e entender que, por mais que você, no momento em que está vivendo isso, não saiba como resolver, à medida que você vai conversar com pessoas que possam ser aconselhadores ou te ajudar a refletir de uma forma neutra e não trazer uma solução prática, às vezes a angústia se resolve aqui dentro. E com isso, com essa calma, a gente consegue, às vezes, enxergar o que se tem para fazer, às vezes aceitar até o não ter o que fazer, já traz uma calma e quietude. Então, ao invés de você deslocar a atenção para o problema e para a queixa clínica, querendo resolver isso só vai deixar você cada vez mais patinando na condição de uma sensação ainda maior de impotência, porque aí você vai ter o problema original e vai ter o problema clínico que você também não consegue ter um controle, né? Então, acho que voltar para o problema original e buscar ter uma atenção certamente vai te trazer um aprendizado até sobre como lidar com a sua queixa clínica. Perfeito. Então, eu não sei se tem mais alguma coisa. Temos algumas perguntas no chat agora. De repente, começar.
Tá. Vou começar aqui pela pergunta do Tiago Oliveira. Ele pergunta como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar os pacientes com zumbido. Como funciona na prática e qual é a melhor estratégia para atingir a habituação ao zumbido? Tudo bem. Quer responder? É você que vai responder, sou eu. Bom, Tiago. Quem faz TCC, ela faz TCC muito bem. Tiago, eu acho que a gente aqui abordou esse assunto, né? Então, assim, o que você faz você o tempo inteiro se voltar para ter atenção sobre isso? Como é que é a sua atitude também em outras situações? A TCC, ela vai também procurar buscar, não é só a TCC, não é exclusividade, né? Mas é uma forma prática de tentar identificar em que outras situações da tua vida você também fica absolutamente focado e não sai daquilo enquanto você não resolve. E por que essa inflexibilidade? Então, tentar trazer formas em que você consiga desconectar, desapegar do assunto que você está atento para tentar resolver na marra, no teu controle, e começar a compreender e experimentar um espaço em que você experimenta a vida sem esse controle, um pouco mais solto. Então, essa vai ser uma forma para que a gente também vai ter que usar de outros recursos e repertórios de atitudes parecidas que se tem na vida. Então, a terapia, na verdade, ela reconhece o comportamento do paciente e ela tenta reformular isso. Ou eu estou errada? Sim, porque essa fixação, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas, às vezes, acreditarem que enquanto ela está atenta àquilo, ela não está na chance de resolver o problema. Muito parecido com o comportamento de estar diante do elevador e ficar tocando no botão do elevador. Às vezes, você já chamou o elevador, agora você tem que esperar ele chegar. Se ele está no 10º, ele vai levar um tempo para chegar no térreo. Não é tocando mais vezes. E às vezes as pessoas acham que se elas estiverem em cima do problema, olhando o problema, olhando o problema, é como se elas tivessem mais chances de resolver. Então, quantas situações elas fazem isso e quais são as crenças que estão por trás, por que esse comportamento foi modelado desse jeito, desafiar um pouco essa crença, e a gente vai fazer isso de variadas formas, desde uma forma reflexiva, numa conversa, num diálogo, até formas mesmo de trazer situações concretas e começar aos poucos a se propor a fazer ter atitudes diferentes que possam promover a observação de um desfecho também diferenciado. O desfecho é externo, do efeito que se tem dentro da relação com o objeto, que pode ser numa interação, até interno de como é que é na hora que eu vejo essa diferença do desfecho, como eu sinto. E aos poucos eu vou, então, desfazendo esses modelos de comportamento enrijecidos. Então, enfraquecendo as alças, mudando as atitudes e, com isso, refletindo ou visualizando esses novos desfechos, né, que o paciente deve apresentar com essas mudanças. Pode falar, João. A próxima pergunta é da Antônia Loyola. Ela diz que ela tem um zumbido há mais de 3 anos e que tem incomodado ela não sabe como resolver. Ela diz também que os gatilhos de leitura, chás e técnicas de relaxamento não têm funcionado para ela e pergunta qual terapia pode ajudar nesse caso, porque ela tem notado que o zumbido vem aumentando. Pode responder, responde. Eu acho que ela, pelo visto, ela começou com esse zumbido, eu acho que ainda ela precisaria até ter um diagnóstico, visitar um médico, acho que começar com uma investigação, que tanto esse pode estar aumentando porque existe uma causa associada por trás, como pode estar aumentando porque ela pode estar cada vez mais estressada e vivendo esse efeito que nós conversamos agora, de uma tensão cada vez maior sobre o zumbido, que pode estar fazendo com que a ansiedade, o estresse, o sentimento de impotência aumente a queixa e não necessariamente há um problema de aumento do zumbido, né? Essa é a minha impressão. Acho que ela precisa de uma investigação com um especialista na área, um otorrino. De repente, procurar um otoneurologista, né? Que nem todos os otorrinos estão tão familiarizados assim com essas queixas de zumbido, tontura. Então, um otoneurologista talvez vá ajudar ela de uma forma mais assertiva, né? A ver justamente se tem outras causas palpáveis, né? E a corrigir da melhor forma possível o problema. Pode falar. Tem mais algum? Temos mais uma do
Regional de Saúde Coronel Fabriciano. Ele diz que o ouvido dele está coçando muito e pergunta o que pode ser, se tem a ver com um zumbido. Coceira no ouvido pode ser algumas coisas, pode ser fungo, pode ser bactéria, né? Pode ser alergia, tá? Aí as alergias, de repente, podem ser, por exemplo, por algum alimento que ele ingere, também pode ser por medicamentos, né? Que ele toma, por exemplo, alguns medicamentos podem dar esse efeito colateral, né? E aí, algumas dessas causas também podem ser causa do zumbido, né? Por exemplo, eu tenho um paciente no consultório que o zumbido é por intolerância a leite, né? Ele faz uma dieta rigorosa, mas eventualmente quando ele escapa, o zumbido se exacerba, né? Ele passa a ser mais perceptível, né? Então, de repente, sei lá, estava saindo de casa na pressa, a esposa ofereceu um pão de queijo, ele vai lá e come. Então, aí piorou, né? Então, e o leite, a caseína, eventualmente também pode dar esse tipo de queixa, de coceira no ouvido. Então, às vezes, a etiologia, a causa do zumbido pode ser a mesma causa da coceira, né? Ou não, podem ser coisas coincidentes. Então, precisa passar no otorrino, examinar, ver se tem alguma coisa nesse ouvido, o que que é, o que que não é, né? Investigar melhor. É isso, João? Ou tem mais alguma pergunta? Não, essas foram as únicas perguntas que a gente teve. Eu queria agradecer aqui a presença da doutora Silvia Conway, que é uma profissional espetacular, uma apaixonada pelo sono, uma das pessoas que mais estuda sono que eu conheço, manja pra caramba de terapia cognitiva comportamental e que a gente tem a honra de ter ela aqui toda sexta-feira ajudando aí a conduzir os casos difíceis, porque a gente aqui não atende caso trivial, né? Quer dizer, quem vem para tratar aqui são pessoas realmente que já passaram por muitos médicos. Então, queria agradecer a colaboração dela nessa pílula e eu acho que a gente ajudou muita gente. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada, doutora Jeane, pelo convite. Obrigada aí pela Fundação Otorrino, pela oportunidade. E eu que agradeço tanto que eu aprendo aqui com vocês.